gravar aqui. Ah, velho. Eu devia desconfiar deles, achar que eles estão mentindo, mas eu vou desconfiar não, porque os bichinhos, vai que eles estão falando a verdade. Aí eu vou lascar eles assim só de raiva. Não faça essas coisas não. Pô. Então, bom, multiverso. Nem venha, 3-1. Ai, égua. Eu sou professor, minha palavra vale. Aquele argumento de autoridade. Pode ser 30-1, mas eu sou professor. Que é uma ditadura, né? Não é uma democracia, não. Ai, ai. Bom, bom, já são 10h20. Acho que quem chegou, chegou. Quem não chegou, não chega mais. Ou se chegar, chega no meio do rolê. Então, podem começar a apresentação. Fiquem à vontade. Então, Só para deixar os microfones, né? pode falar, Levi. Para deixar os microfones antes de começar, para ver se está tudo certo. Vai Ah, fazer tá. aquele 1, 2, 3, 1, 2, testando. 3, Testando o testando. som. Tô me ouvindo, tô me ouvindo. Eu tô ouvindo, tá me ouvindo? Sim. Tô ouvindo. Oi, som. Dá pra ouvir. Ei, Bom. alô. Alô? Ouvindo. Beleza. Tá, então vou começar aqui, apresentar aqui a equipe. O pessoal aí já se falou todo mundo, mas formalizando aqui, eu sou o Gabriel, o Levi, que também vai apresentar, o Evandro e o Pedro. A gente vai falar das sessões 3.3 e 3.4. Pode passar. São os tópicos de provas com quantificadores e as provas com conjunções e bicondicionais. Interessante. Sim, desculpa. Meu microfone tá no mudo, calma. Tem uma frase inspiradora aí do nosso querido amigo Rick, né? Viver é arriscar tudo o que pode. Senão, você só é um amontoado de moléculas fazendo peso na Terra. Vai passar. Respirar aí todo mundo, se motivar. Então, vamos começar com as provas de quantificadores. O primeiro quantificador que a gente vai explicar vai ser o para todo. Pode passar. Aí a gente vai fazer provas de dois tipos, né? Esse é o primeiro tipo, que é de para todo x, px, ou seja, uma função que utiliza x. Então, o nosso primeiro passo para provar sentenças dessa forma vai ser substituir o para todo x utilizar um x como sendo um x arbitrário, ou seja, um x que faça parte daquele conjunto em que a prova está atuando. É importante lembrar que esse x ele não pode já estar sendo utilizado em alguma outra parte da prova. Ele não pode ser um objeto específico também. Ele tem que ser uma variável arbitrária. Se estamos falando dos conjuntos dos números naturais, por exemplo, a gente vai pegar um número arbitrário, ou seja, um número qualquer. Outra coisa, se o x já estivesse sendo utilizado em alguma outra parte da fórmula para se referir a algum outro objeto, a gente pode simplesmente usar outra variável. Por exemplo, y, que ele fala aí. Vou passar. Então, quando a gente vai fazer a nossa prova, a gente primeiro tem que estruturar ela. E a gente primeiro pega a questão, ela vai ser dividida nessas três colunas, né, esses três passos. A gente vai primeiro pegar a questão e na primeira letra da questão a gente vai primeiro observar quais são os dados e o que ele quer que a gente prove. Quando a gente observa isso, a gente vai ver os dados e vai ver que a prova vai ser para todo x, vai ter essa estrutura, né, para todo x, px. Então, depois da gente falar que o x é arbitrário, a gente não precisa mais provar que para todo x, px. A gente precisa provar apenas px. Porque se a gente provar que px é válido para algum x arbitrário, então ele é válido para todo x. No formato final da nossa prova, ela vai ficar com essa cara aí na terceira coluna. Seja x um valor arbitrário, então a gente vai provar px e depois a gente vai falar no final, né, que desde que x seja arbitrário, nós podemos concluir que para todo x, px é verdadeiro. Pode passar. Então, para a gente poder solidificar isso que a gente acabou de falar, vamos dar o exemplo 3.3.1 do livro, né? Ele vai falar de conjuntos. Então, ele está pedindo para a gente supor três conjuntos, A, B e C, tais que a diferença entre A e B está contida em C. Então,
ele quer que a gente prove que a diferença entre A e C está contida em B. É uma relação que tem desses conjuntos. Então, nessa primeira lida, pegando os dados que ele dá, o que a gente pode observar? A gente pode observar que o dado da questão é que a diferença entre A e B está contida em C, e o objetivo da questão é provar que a diferença entre A e C está contida em B. Beleza. Então, qual é o nosso primeiro passo? O nosso primeiro passo vai ser escrever a definição do está contido para determinar a forma lógica do objeto. E aí, quando a gente faz isso, a gente insere a variável x. E aí a gente pode observar que os dados da questão vai continuar o mesmo, e o nosso objetivo vai ser escrito de uma forma diferente, e vai possibilitar a gente utilizar os operadores lógicos para poder desenvolver a nossa prova. E aí a prova fica, se x pertence à diferença entre A e C, então x pertence a B. Essa é a definição do está contido. Ou seja, que se eu tenho um elemento que pertence àquela diferença, que pertence ao lado ali, já que esse lado está contido no outro lado, então esse x vai também pertencer àquele lado. É essa a forma lógica. Alguma dúvida? De boas? Pode passar. O José saiu da reunião? Não, acho que não. Eu acho que ele saiu, mano. Não tá aqui, não. Vale. Mas ainda tá gravando? Pois é. Continua, tá gravando, né? Aí dá Tá certo. gravando, ele vai poder ver depois. Pode É passar. verdade. Bom, então continuando aí a nossa prova, né? Então a gente vai declarar que x é arbitrário, ou seja, a gente vai declarar que x ele pertence a algum valor que está contido na diferença entre A e C. Aí a gente vai continuar com a nossa prova, e depois a gente vai falar no final da prova que, desde que x seja arbitrário, nós podemos concluir que, se para todo x pertence a diferença entre A e C, então x pertence a B. Como a gente provou que a definição do está contido é verdadeiro, então o está contido, ou seja, a diferença entre A e C está contida em B, também vai ser verdadeiro. Pode passar. Então a gente tem o seguinte teorema, que é o teorema que se segue da questão. Que tem, então, se a diferença entre A e B está contida em C, então a diferença entre A e C vai estar contida em B. Então, supondo o x arbitrário, e dizendo que x pertence à diferença entre A e C, isso vai querer dizer que x pertence a A, mas x não pertence a C. Porque a diferença ela pega justamente apenas os elementos que tem em A e tira os elementos que estão na interseção entre A e C. Ou seja, ele pega somente os elementos exclusivamente de A e tira os outros que coincidem com C. Por isso que x não pertence a C. Então, a gente vai trabalhar com essa base. Essa vai ser a base da nossa prova. Então, se a gente supor que x não pertence a B, então eu posso dizer que x pertence à diferença entre A e B. Porque, como eu já expliquei, se ele não pertence a B, então posso dizer que ele pertence à diferença. Beleza. E então, se x pertence a isso, eu posso dizer isso desde que a diferença entre A e B esteja contida em C. Pronto. Se a diferença entre A e B está contida em C, isso implica que x vai pertencer a C. Bom, mas isso contradiz o que a gente declarou anteriormente como sendo a nossa base. Ou seja, vai dizer que foi aquilo que eu falei, que x não pertence a C. Entretanto, essa afirmação é válida se eu disser que x pertence a B. Portanto, se x pertence à diferença entre A e C, então, em seguida, x vai pertencer a B. Desde que x seja arbitrário, essa afirmação é verdadeira. Então, a gente pode concluir que a definição é verdadeira do está contido. Se a definição do está contido é verdadeira, então a diferença entre A e C está contida em B também é verdadeira. Beleza. Então, é bom a gente... Então, o que a gente pode notar aqui? Na nossa prova, a gente não falou em nenhuma vez, usando nenhuma dessas frases, né?
cada elemento da diferença entre A e C, ou todos os elementos da diferença entre A e C. Se a gente tivesse apelado para usar elementos, frases dessa forma, a nossa prova iria ficar muito grande, muito extensa, muito complicada de se entender. Como a gente apenas declarou que x era um valor arbitrário, a gente fez toda a prova raciocinando apenas em cima de x. Então, que foi tratado como elemento da diferença entre A e C. Então, isso simplificou bastante a nossa prova e, como podemos ver, ela ficou bem mais enxuta e bem mais simples. Pode passar. Beleza. O livro, no capítulo 2, ele fala que é muito comum esse tipo de afirmação que a gente vai ver em seguida, né? Que é para todo x, px implica qx, ou seja, uma função implica em outra. Beleza. Como o livro fala que isso é muito comum na matemática, o próximo exemplo vai se seguir dessa forma. Vai ser um exemplo com essa estrutura. Então, como a gente viu aí que a expressão utiliza para todo x, a gente vai de novo assumir que o x vai ser um valor arbitrário, que pertence ao conjunto de atuação, e a gente vai supor que x é verdadeiro. Porque, supondo que x seja verdadeiro, a prova vai sair bem mais natural, bem mais simples. A gente vai ver que a prova que a gente vai fazer, ela fica muito simples por causa de tudo aquilo que a gente vai preparar antes, que é falar que x é um arbitrário e que px é verdadeiro. Outra coisa que a gente vai se ater aqui também vai ser para simplificar ainda mais a nossa fórmula, a nossa prova, é que a gente vai cortar algumas partes e pular algumas sentenças, mas isso não vai prejudicar, é só para a gente poder ter uma sofisticação maior na hora da nossa prova. E uma das que a gente vai cortar vai ser justamente de supor que o x é arbitrário. Mas por quê? Se essa é justamente uma das partes principais da nossa prova. Bom, se a gente já supõe que o px é verdadeiro, a gente já está dizendo que o px ele é verdadeiro para qualquer valor de x que ele vai pegar, que ele vai utilizar. Então, a gente já fica embutido que o x é um valor arbitrário. Então, a gente não precisa falar com antecedência que x é arbitrário. Pode passar. Bom, então o exemplo que ele vai querer que a gente faça é esse daí, a questão. Se eu tenho dois conjuntos, A e B, se eu digo que a interseção de A e B é igual a A, então A está contido em B. Ele quer que a gente prove que ele quer que a gente prove isso, essa afirmação. Então, essa afirmação, levando para operadores matemáticos, ela fica com essa forma. A interseção B igual a A implica que A está contido em B. Como a nossa meta é uma declaração condicional, a nossa antecedente, ou seja, o lado esquerdo da condicional, ela vai ser a nossa lista de dados, então, enquanto que a consequente vai ser a nossa meta, ou seja, a parte do lado direito é que vai ser a nossa meta. Aí a gente também vai escrever a definição do está contido, para a nossa meta mostrar a sua forma lógica e a gente poder desenvolver ela. Pode passar. Então, beleza. Quais são os dados que a gente tem? Os dados que a gente tem, como a gente falou, é o lado esquerdo da nossa condicional, nossa implicação. Da nossa implicação. Então, se a gente tem, então, qual é o nosso dado? Que a interseção de A e B é igual a A, e o nosso objetivo vai ser para todo x, implica que se x pertence a A, x pertence a B. Agora nós temos a nossa forma, a gente tem a nossa meta naquela estrutura que eu falei mais cedo, que é para todo x, px implica qx. O px, ele vai ser a primeira sentença da implicação, que é x pertence a A, enquanto que o qx é a segunda declaração, que é x pertence a B. Então, a gente vai deixar x sendo arbitrário e assumir que x pertence a A. E aí a gente pode perceber que a gente já está juntando várias estratégias para poder desenvolver a nossa prova. Então, passando para o passo seguinte, a gente pode ver que a interseção entre A e B é igual a A, é uma parte do nosso dado, e agora dizer que x pertence a A também vai para os nossos dados.
porque a gente assume isso como sendo parte da nossa estratégia. E assim o nosso objetivo é provar que X pertence a B. Pode passar. Beleza. Combinando as estratégias e as estratégias que a gente vem falando, a gente pode ver que a estrutura da nossa prova, ela segue esse formato piramidal, que eles vão se encontrando nas pontas, né? A gente pode ver que a parte de cima, ela vai se concluir com a parte de baixo, a segunda com a penúltima, a terceira com a antepenúltima, e a do meio é a parte principal, é o centro da nossa prova, que é o que mais vai interessar para a gente. Então, a gente primeiro supõe que a interseção é verdadeira, a gente fala que o x é arbitrário, e depois com a segunda análise a gente vai ver que x pertence a A. Então, a gente vai provar que x pertence a B. Então, depois dessa prova, a gente pode ver que se x pertence a A, então x pertence a B. E voltando mais um passo, a gente pode ver que se x seja um valor arbitrário, desde que x seja um valor arbitrário, podemos concluir que para todo x, x pertence a A, implica que x pertence a B. Como a definição é verdadeira, então A está contido em B também vai ser verdadeiro. Se essa parte é verdadeira, então a gente pode concluir que a interseção entre A e B é igual que a implicação que a gente viu anteriormente é verdadeira, né? Que a interseção B igual a A implica que A está contido em B. Pode passar. Beleza. Como a gente discutiu mais cedo, quando nós escrevemos a prova final, nós podemos pular essa parte da sentença do seja x arbitrário. Nós também podemos pular alguns, não todas as partes das 3 últimas sentenças, porque elas são apenas consequências do que a gente falou mais cedo. Agora nós alcançamos o ponto em que nós podemos analisar a forma lógica do objetivo. Felizmente, quando nós olhamos para os dados, nós descobrimos que a meta segue facilmente, desde que x pertence a A e a interseção entre A e B é igual a A. Então, isso se segue que x pertence à interseção entre A e B, então x pertence a B. Nesse último passo, nós usamos a afirmação da interseção, né? De que a gente fala que se um elemento pertence à interseção, significa que ele pertence aos dois conjuntos. Ou seja, se x pertence à interseção entre A e B, significa que x pertence a A e que x pertence a B. Pode passar. Então, a solução do nosso segundo exemplo ela fica dessa forma. A gente pode ver que ela ficou bem pequenininha, mas foi por tudo aquilo que a gente desenvolveu anteriormente, tudo aquilo que a gente pensou antes, a gente estruturou antes. Então, qual é o nosso teorema? A gente tem dois conjuntos, A e B, e se eu tenho a interseção B igual a A, implica que A está contido em B. Então, a nossa prova fica da seguinte forma. Supondo que a interseção B é igual a A, e supondo que x pertence a A, então, desde que a interseção B igual a A, implica que x pertence à interseção, então x também vai pertencer a B, desde que x seja um elemento arbitrário de A, ou seja, a gente não pode dizer que A é um elemento, ou que x é um elemento específico de A. X é um elemento qualquer de A. Nós podemos concluir que A está contido em B. E é assim que fica a nossa prova. Bom, continuando ainda sobre essa parte de provar o objetivo, agora vamos falar sobre outro quantificador, que é quando o tipo é o de existir. Caso existir um x, p de x. Então a ideia é que, comparado ao anterior, aqui também vai ser introduzida essa nova variável x, mas neste caso não será arbitrário. No entanto, esse p de x ser verdadeiro, só precisa ser pelo menos um x, diferente do outro que seria para todo x. Né? E aqui, para fazer essa prova, no caso, seria necessário provar o p de x verdadeiro para pelo menos um x, né, como falei, e seria o lado bom, o lado particular dessa prova é isso.
Então, como acontece também no lado do para todo, aqui, se você tiver uma variável que já foi escolhida, né, você deve escolher outra para não gerar confusão. Por exemplo, se você utilizar um novo como y, você muda toda aquela estrutura para E de y, P de y, que seria o objetivo equivalente à variável. Pode passar. Então, a estrutura da prova seria dessa maneira. Caso antes da estratégia, do lado esquerdo você tem os dados, do lado direito o objetivo. Como o objetivo está sendo E de x, né, existe um x, depois de você utilizar a estratégia, basta apenas o P de x ser provado. Então, na forma final da prova seria você escolher esse x, seja x com o valor escolhido. Aí a prova vai ser de P de x será aqui. Então, no final você consegue concluir que existe um x para P de x. E uma das ideias para resolver isso seria assumir o P de x verdadeiro, para facilitar. Então, esse P de x sendo verdadeiro, você descobre o x para isso ser verdade. Pode passar. Agora, com o exemplo do livro 3, o exemplo 3.3.3, ele pede que prove que para cada número real x, sendo x maior que zero, então há um número real y, tal que y vezes y mais 1 é igual a x. Então, a primeira coisa que é fazer é que você vai ter que transformar aquela parte ali em linguagem lógica, né? Em dados lógicos. Que seria, no início, o objetivo será o para todo x, tal que o x maior que zero. Vai implicar, então, que existe um y, tal que esse y vezes y mais 1 é igual a x. Ou seja, como a gente falou aqui, para cada número real, então x e y variam sobre os números reais. E x será um número arbitrário, como a gente viu com o Gabriel. No caso do para todo x, utiliza um número real, um número arbitrário. Segunda questão, fala que x tem que ser maior que zero, então basta provar a outra parte da implicação, que seria a parte de existir um y. Então, organizando naquela forma da estrutura, do esqueleto da prova, seria do lado esquerdo os dados, onde tem o x maior que zero, que foi dado na questão. E o objetivo seria a outra parte, que seria existe um y, tal que y vezes y mais 1 é igual a x. É o que a gente precisa provar. Pode passar. Continuando no exemplo, como a gente viu, tem aquele objetivo do E de y, onde o P de y seria aquela declaração. Então, a gente precisa supor que o P de y seja verdadeiro, né? Para então encontrar um valor de y, que é o que a nossa estratégia propõe. Como o y, aqui então basta resolver simplesmente aquela equação quadrada ali, que é o y vezes y mais 1 igual a x. Resolvendo isso, vai gerar duas respostas, né? Que seria um no sinal está positivo, o outro seria o valor negativo. Então aqui só precisa usar apenas um, porque se tiver um já é o suficiente, né? Porque aqui a ideia da prova existe pelo menos um. Então o livro opta por utilizar o sinal positivo. Seria o menos 1 mais raiz de 1 mais 4x sobre 2. Então a estrutura da prova final fica em seja x um número real arbitrário, por causa daquele para todo, né? Suponha o x maior que zero, aí seja o y, que é o que a gente descobriu aqui. Aqui vai então a prova do y vezes y mais 1 igual a x. Provado isso, consegue concluir que existe esse y, tal que y vezes y mais 1 é igual a x. Então, quando x é igual a zero, né, implica que existe sim esse y, tal que y vezes y mais 1 é igual a x. Fechando a prova, como o x era arbitrário, consegue concluir que para todo x, tal que x maior que zero, implica então que existe esse y. Pode passar. Organizando também, novamente, na forma da estrutura da prova, os dados que a gente obteve são os da esquerda, que seria o x maior que zero, e o valor de y que a gente encontrou. E o objetivo aqui é a parte restante, lá que seria o y vezes y mais igual a x. Então, para provar de fato aqui, basta utilizar a substituição, onde tem o y do lado esquerdo, você coloca ali no objetivo. Se isso aqui funcionar, né, no caso der um resultado verdadeiro no final, seria igual a x,
a prova está certa. Que é o que acontece. Basta substituir. Pode passar. No caso aqui quando está provando, existe muitos. Isso provando o teorema. Existem alguns passos que ele não precisa expor, porque já foi, digamos que já foi subentendido que isso ali é verdade, porque já foi provado antes, então não precisa você colocar novamente nos cálculos. Basta colocar o resultado já o verdadeiro, né? Que já foi encontrado. Seria o caso ali, por exemplo, durante essa prova. E o teorema, né, do exemplo, ele fala que para cada real x, se x maior que zero, então o número real y, tal que y vezes y mais igual a x. Então, na prova, ele fala já que seja x um número real arbitrário, e supõe que x maior que zero. Aqui ele já fala que o y é tal valor. Antes, na questão, a gente teve que procurar, né, fazendo aquelas operações, mas aqui ele já sabe o valor, então ele simplesmente diz isso que ele é definido por uma vez que x é maior que zero. Beleza. Então, aqui na hora da prova, ele simplesmente faz aquela substituição que eu tinha acabado de falar. Que ele substitui onde tem y, coloca no valor de y. E no final, fazendo os cálculos, ele consegue igualar x, que é o real motivo que precisava provar, né? Vai passar. O detalhe aqui a gente estava falando sobre os objetivos. Tanto o Gabriel como eu falamos sobre a parte de provar o objetivo, que seria o lado direito daquela estrutura. Só que, às vezes, a parte de quando está provando esse objetivo, não seria tão fácil de acontecer, porque às vezes às vezes aparece uma equação não tão muito clara, como foi essa que apareceu do y vezes y mais 1, que bastava resolver a equação. Então, quando aparecer um dado dessa forma, um valor dessa forma, é mais fácil focar do outro lado da estrutura, que seria o lado dos dados. Em particular, como ele fala ali, como coloquei destacado, quando tem um dado dessas formas, que seria o dado da forma existe um x, p de x. Então, às vezes pode ser que apareça tanto e de x como para todo. E dependendo da forma como esse dado aparece, vai ter uma regra por trás que vai ajudar a gente a resolver. No caso do e de x, ele fala para a gente utilizar uma nova variável, que seria o x0, onde se você utilizar o x0, ele comprova que o p de x0 é verdadeiro. Então, isso vai ajudar posteriormente. Nos próximos slides eu vou colocar alguns exemplos que vai facilitar o entendimento desses dados. Pode passar. Então, o primeiro dado aqui seria dessa forma, que é o e de x, p de x, né, que existe x. No caso, então, quando tiver essa forma, a gente vai utilizar uma regra chamada de instanciação existencial de inferência. Para a gente entender melhor, gravar o nome, basta associar o e de existir, né, por ser existencial. Então, quando chegar um dado dessa forma, basta utilizar o dado, introduzir uma nova variável, que seria o x0, como falei antes. E então, a gente vai conseguir provar que aquele p de x0 ele vai ser verdadeiro. Mas agora o outro caso, como eu destaquei ali na cor laranja e na azul. O caso na cor azul é o e de x e o laranja o para todo. Quando você está usando o dado azul, é diferente de usar esse e de x como se fosse do lado de provar o objetivo, que seria do lado direito. Por quê? Porque no caso, quando você está usando o objetivo e de x, é diferente do dado, porque quando você está usando o dado, você não pode escolher um valor específico para conectar a x. Ou seja, ele fala que existe um x, mas você não pode usar qualquer dado, qualquer valor. Diferente do que você pode usar um x0. Isso é possível. Apenas isso. Você, supondo que existe esse x0, você pode provar que o x0 é verdadeiro e é nada mais. Apenas isso mesmo. Entretanto, se você utiliza agora o dado para todo x, como é para todo, então se você pegar qualquer valor de x, o p de x vai ser verdadeiro, já que é para todo x. Pode passar. No caso aqui, a outra forma, né, que seria o para todo. Então, como o outro caso seria a instanciação existencial, aqui já seria a outra instanciação, que seria a universal, que é o para todo. Nesse caso, quando aparecer um dado dessa forma, que é para todo x, p de x, você pode inserir qualquer valor para x, como falei. Então, aqui, por exemplo, você pode dizer que aquele x ali, na verdade, é um alfa e concluir que p de alfa seria verdadeiro.
O nome dessa regra é universal. Então, se você tem um dado na forma do EDX, que é aquela forma anterior, o legal é que você já pode aplicar essa regra existencial imediatamente. Ou seja, se aparecer um dado nessa forma, você já pode fazer essa nova mudança lá do x0 e já vai lhe ajudar. Entretanto, se aparecer um dado dessa forma para todo, você não pode fazer isso, porque às vezes não fica tão fácil assim de você mudar. Então, às vezes é melhor você esperar para que apareça alguma informação do lado dos dados ali que vai lhe ajudar a escolher esse novo x, né? Esse novo alfa. Então, às vezes a melhor ideia aqui é você esperar até que a prova lhe ajude. Pode passar. Então, colocando aqui em alguns exemplos para ficar mais fácil o entendimento dessas diferenças das instâncias, tanto a existencial como a universal. Então, aqui no caso desse primeiro exemplo, falando sobre para todo, ele fala: considere um dado da forma para todo x, onde P de x implica em Q de x. Isso é o que a gente viu já em aulas passadas, né? Então, se a gente concluir que P de alfa, então Q de alfa para qualquer alfa. Por quê? Porque, como a gente viu anteriormente, bastava substituir o valor de x por um valor qualquer, né? Ele utiliza o alfa. Só que para a gente utilizar essa regra aqui, como a gente viu, a gente tem que saber pelo menos um desses dados, que seria, a priori, seria que o lado esquerdo, né, o P de alfa seja verdadeiro, para a gente saber que o Q de alfa é verdadeiro. Ou então, se a gente soubesse que o não Q, né, fosse o argumento que a gente tem. Só que a gente não tem nenhum desses dois. Então, como a gente não tem nada, a gente não pode continuar. Então, a ideia aqui é que enquanto esse alfa não aparecer de forma bem explícita, a gente deixa e espera. Agora, em outro exemplo, que também já viu no capítulo anterior, no caso do o exemplo do 3.2.5, onde tem como os dados, que seria o lado esquerdo daquela estrutura, o dado A contido em B e um alfa pertencente a A. Coloquei aqui em azul para destacar os dados, em laranja o objetivo. Então, o objetivo aqui é concluir que o alfa também deve pertencer a B. Então, como justificativo nesse exemplo, o que ele fala? Como está vendo que está destacado em azul, isso aqui também é um dado. Ou seja, para todo x, tal que x pertence a A, então x pertence a B, é o mesmo que aquela parte ali de A está contida em B. Isso aqui é a mesma coisa, só está traduzido na forma lógica. Então, como a gente está vendo aqui, apareceu um para todo x do lado dos dados. Ou seja, se tem um para todo x, a gente está utilizando a regra de instanciação universal, que foi o que eu acabei de explicar conceitualmente anterior. Então, como apareceu essa regra, a gente pode inserir o valor alfa para x, e então basta substituir, onde o x pertencer a A, vai ser alfa. Então, alfa pertence a A, então alfa pertence a B. Né? Se alfa pertence a A, alfa pertence a B. Já que também conhecemos que alfa pertence a A, que foi justamente um dado na questão, a gente consegue, usando o método que foi apresentado até para a equipe anterior, que seria o do modus ponens, e se o alfa pertence a A, então ele também pertence a alfa também pertence a B. Já que é aquela conclusão que está na linha superior, que alfa pertence a A, então alfa pertence a B. Pode passar. Aqui agora um exemplo que vai utilizar os dois tipos, né, como do lado dos dados. Então, o exemplo 3.3.4, ele supõe que F e G sejam famílias de conjuntos e a interseção entre F e G seja diferente do conjunto vazio. Ele pede que a gente prove que a interseção de F está contida na união de G. Então, aqui o objetivo, aquela parte ali de provar, é o mesmo que para todo x existe um x pertencente ao lado esquerdo, seria a interseção de F. Se isso acontecer, então o x também pertence ao lado direito, seria a união de G. Então, como a gente viu que tem um para todo x, seguindo o gancho da apresentação do Gabriel, a gente vê que x deve ser um valor arbitrário, né? Então, fazendo isso, a gente pode assumir que o x, ele pertencente à interseção de F, que seria a parte esquerda, a gente basta provar o lado direito da implicação, o lado direito após a seta. Seria, então, provar
e x pertence à união de G. Colocando naquela forma da estrutura, a gente tem aqui os dados do lado esquerdo, que seriam o que já deu na questão, que é aquela interseção lá de cima, f de G, f interseção G, diferente de conjunto vazio, e o outro dado, que é o que a gente viu ali no novo objetivo, que é o x pertence à interseção de f. E o objetivo é a parte restante, seria o x pertence à união de G. Eu coloquei aqui esse retângulo laranja destacado porque eu vou utilizar ele no próximo slide. Pode passar. Então, no próximo slide está aqui o mesmo quadrado, o mesmo retângulo laranja. E agora o próximo passo é utilizar aquela tradução para linguagem lógica. Então, primeiro focando na parte do objetivo, do laranja, eu estou traduzindo para a parte do retângulo preto, da direita. Ou seja, aquele x pertencente a U de G é a mesma coisa que existe, pelo menos um A, pertencente a G, tal que o x pertence a A. Isso aqui é a mesma coisa. Então, fazendo isso aqui, a gente vê que do lado do objetivo, tem essa equação, né, esse argumento aqui, que existe esse A pertencente a G, só que isso aqui não está muito claro, que nem aquele exemplo anterior, que era do y vezes y mais 1, que era basicamente resolver. Então, como do lado do objetivo não está muito claro de resolver, a gente pode utilizar a estratégia de olhar para o lado dos dados. Só que olhando aqui para o lado dos dados ainda não traduzidos, que seria o laranja, não tem muito o que fazer, já está como x pertencente à interseção de f e essa parte diferente de vazio. Então, a gente também traduz agora para o quadrado, o retângulo preto, a parte de linguagem lógica também, ou seja, o primeiro dado da interseção ali seria a mesma coisa que existe um A, né, sendo esse A pertencente à interseção, e o dado abaixo é agora passado para todo A pertencente a F, existe esse X pertencente a A, ou seja, isso aqui é a mesma coisa, só que é traduzido, né, em outra linguagem. Ou seja, agora a gente tem como trabalhar com esses dados. Só que tem mais um detalhe. A gente está vendo que tem um dado, o segundo dado é para todo A. Ou seja, seria aquela ideia do universal. Só que aqui, como onde pode ver, não tem muito o que fazer, porque não tem nenhum dado ainda na questão, nenhum dado que a gente consiga utilizar, substituindo ali no valor de A pertencente a F. Entretanto, na parte de cima, a gente tem um dado que está na forma da existência. Então, aqui basta a gente resolver usando aquela ideia de substituição, que seria o x por x0. Então, como a gente está usando um A, a gente pode utilizar o A0, que aqui é a próxima parte, que seria o retângulo abaixo, o azul, onde eu estou utilizando a substituição já pelos A0s. Ou seja, se a gente está utilizando o dado que existe um A0, pertencente àquela interseção F e G, é a mesma coisa que, traduzindo, existisse A0 pertencente a F e também um A0 pertencente a G. Beleza. Agora que a gente já tem esses A0s pertencentes a F e a G, que seria aquela interseção, a gente pode voltar para o outro dado, que seria o para todo, pois a gente percebe que tem aquele para todo A pertencente a F. Só que o primeiro dado lá em cima tem um A0 pertencente a F. Ou seja, a gente encontrou o A pertencente a F, é o A0. Então basta a gente substituir. Substituindo aquele A por o A0, a gente consegue ver que A0 pertence a F, então o X pertence a um A, que seria esse A0. Descobrindo esse A0, a gente pode ir lá para o lado do objetivo. Isso no retângulo azul ainda. Ou seja, existe um A pertencente a G, esse A seria o A0, então o X pertence a 0. Beleza, então isso aqui é verdadeiro. O objetivo foi comprovado agora. Pode passar. Bom, agora o teorema desse mesmo exemplo, né? Suponha que F e G sejam famílias de conjuntos e F interseção G é diferente de conjunto vazio. Então, a interseção de F está contida na união de G. Ou seja, como visto até no outro exemplo, tem muitas informações que ele prefere não repetir, né? Já que ele só basta mostrar mesmo o valor final na sua prova. Não precisa mostrar como você chegou ali. Só basta utilizar. Não precisa recalcular. Então, durante a prova desse teorema, ele já supõe que o x pertence à interseção f, e o outro dado que o próprio teorema dá, que seria o f interseção de g diferente de conjunto vazio.
Aqui ele já fala que a gente pode utilizar esse A0 ser um elemento. Ou seja, a gente viu no exemplo anterior que a gente teve que descobrir todo aquele cálculo, todas aquelas traduções que existe aquele A0. Aqui ele já simplesmente utiliza o A0. Então, continuando, ele fala que o A0 pertence a F e o A0 pertence a G. A gente viu isso já, então aqui simplesmente coloca. Então, como o X pertence à interseção F e o A0 pertence também a F, então o X pertence aqui a A0. Seria o X pertence a, no exemplo passado, ele já fala aqui que o X pertence ao A0 simplesmente. Sabendo disso, o A0 vai então pertencer a G, que a gente viu ali acima, e é possível concluir então que o X também vai pertencer a esse união de G. Pode passar. Bom dia, eu sou Gideon Levi e eu e o Pedro a gente vai falar sobre provas envolvendo conjunções e bicondições. Primeiramente, vamos definir, né, o que é uma conjunção. A conjunção de duas proposições P e Q é a proposição P e Q, né, que é representado por esse tio, né, que representa P e Q. O valor lógico dessa proposição ele vai ser verdadeiro se as proposições P e Q forem verdadeiras e vai ser falso nos outros casos, como a gente pode ver aí na tabela verdade, né? P e Q só é verdadeiro se os dois forem, e se um for verdadeiro e outro for falso, P e Q vai ser falso. Agora, partindo para a prova envolvendo conjunções, né? A prova é bem simples. Né? Para a gente provar uma proposição P e Q, um objetivo P e Q, nós separamos as duas, né? E a gente prova elas separadamente. Ou seja, o objetivo da forma P e Q é tratado como dois objetivos separados, P e depois Q. Essa ideia ela foi usada no exemplo pela equipe passada, né, falando sobre a seção 3.2. O exemplo é o 3.2.3. Ele vai dizer o seguinte: suponha que A, B e C sejam conjuntos. A menos B é subconjunto de C, e X seja qualquer coisa absoluta. Prove que X pertence a A menos C. Então, para fazer essa prova, a proposição, o objetivo foi separado, né? Ele era X pertence a A menos C, e ele agora ficou como X pertence a A e X não pertence a C. Então, a gente vai usar essa estratégia de separação para provar cada um, primeiramente, né? E a gente vai usar algumas estratégias que foram faladas pelos meninos aqui anteriormente. A gente vai para o exemplo 3.4.1 do livro. Ele vai dizer o seguinte: suponha que A está contido em B e que A e C sejam disjuntos. Prove que A está contido na diferença entre B e C. No nosso trabalho inicial, nós vamos ter os seguintes dados. A pertence a B e A interseção C é um conjunto vazio, né? Igual a um conjunto vazio. E o objetivo é provar que A está contido em B menos C, na diferença entre B e C. Mas, usando agora a estratégia que eu falei ainda agora, a gente vai ter o seguinte: os dados vão permanecer os mesmos, né, os dois primeiros, A está contido em B e A interseção C é igual a um conjunto vazio, e agora a gente vai ter um X, que é um valor arbitrário, que vai pertencer ao conjunto A. E os objetivos agora não é mais um objetivo, são dois objetivos, eles vão ser separados. O que antes era A está contido na diferença entre B e C, agora X, que é o valor arbitrário no conjunto A, pertence a B e X não pertence a C. Agora, partindo para a prova, vamos ter o seguinte. A fórmula da proposição, né, do objetivo vai ser o seguinte: para todo X, temos que X pertence a A se X pertence a B menos C. Já foi falado, né, que X era arbitrário e que X pertence a A. A ele vai pertencer a B se e somente se, para todo X, se X pertence a A, então X pertence a B. É meio que uma obviedade, né? Também. E se X pertence a A, e A é subconjunto de B menos C,
Então, a gente deduz que X não vai pertencer ao conjunto C. Logo, X pertence a B e não pertence a C. Então, X pertence à diferença entre B e C. Portanto, X pertence a se X pertencer a B menos C. Eu acabei colocando aqui errado, né? Mas X pertence a se X pertencer a B menos C. Já que X era arbitrário, então, para todo X, nós temos que X pertence a A se X pertencer a B e não a C. Então, A vai ser o subconjunto próprio de B e não de C. Os dois objetivos aqui, né? X pertence a B e X pertence a C, a gente vai falar primeiro do X pertence a B. Ele vai resultar do fato de que X pertence a A e A está contido em B. Também outra obviedade, né? Se X está contido, se X pertence ao conjunto A e se A está contido em B, então automaticamente a gente deduz que X pertence a B. E o objetivo de X não pertence a C, ele vai resultar do fato de que X pertence a A e que a interseção entre A e C é um conjunto vazio. Também é óbvio, né? Se X pertence ao conjunto A e se A e C não tem nenhum elemento em comum, então X não pertence a C. A gente vê isso quando a gente analisa a forma lógica dessa afirmação da interseção entre A e C. E essa afirmação, a interseção C é um conjunto vazio, é uma afirmação negativa, mas ela pode ser reescrita como uma afirmação positiva equivalente. O livro, ele vai fazer várias equivalências, né? Ele usa as definições de interseção e de conjunto vazio, usa a lei de Morgan, até chegar nessa última afirmação, né, com a lei condicional. Ele vai dizer que para todo y temos que y pertence a A se y não pertencer a C. Então, quando a gente substitui o x por y, quando a gente troca os dois, a gente vai ver que x pertence a A se x não pertencer a C. E como já sabemos, né, que x pertence a A, então a gente pode concluir que o x não pertence a C. Então, partindo para o teorema, né, que é o exemplo que a gente deu ainda agora, a gente vai dar uma resumida no que foi falado. O teorema, que é o mesmo do exemplo, vai dizer: suponha que A está contido em B e que A e C sejam disjuntos. Prove que A está contido na diferença entre B e C. Então, a prova é resumidamente o seguinte, né? Supondo que X pertence ao conjunto A e que A está contido em B, logo X vai pertencer a B. E como A e C são disjuntos, né, A e C não tem nenhum elemento em comum, então X não vai pertencer a C. Logo, X pertence a B menos C. E como X era um elemento arbitrário de A, como a gente falou várias vezes, então a gente conclui que A está contido na diferença entre B e C. Partindo agora para as bicondicionais, né? Vamos aqui falar a definição das proposições bicondicionais. Né? Uma proposição bicondicional é nada menos que uma conjunção de duas proposições condicionais. Então, é basicamente a junção entre a parte de condicionais do 3.2 e a parte de 3.4 de conjunções, né? A junção dessas duas partes. Então, uma bicondicional só acontece se P, então Q, e se Q, então P acontecerem. Né? Então, se os dois acontecerem, a gente vai ter uma proposição bicondicional que é representada por essa seta aqui. Né? Então, se B, então Q, e se Q, então P acontecerem, nós vamos ter que P, se somente se Q. Né? É a equivalência. Como a gente pode ver aqui nessa tabela em Full HD, né? Uma resolução altíssima aqui. Se P, então Q, só vai acontecer se P, P, se somente se Q, só vai acontecer se P, então Q e se Q, então P forem verdadeiros, que são só nas duas últimas, ou na primeira e na última proposição.
Agora, partindo para as provas, né? Nós vamos ter que, para provar um objetivo P, se e somente se Q, vamos ter que fazer como fizemos com as conjunções. Vamos separar os dois e provar cada um separadamente. Né? A mesma coisa nós fazemos com os dados. O exemplo que a gente vai ver daqui a pouco, que o Pedro vai falar, vai mostrar isso claramente. Né? Ele pede para provar que se x é par, então x ao quadrado é par. Então a gente vai usar o seguinte: ele é par se existir um k pertencente aos números inteiros, tal que x é igual a 2k. E x vai ser ímpar se existir um k pertencente aos inteiros, tal que x igual a 2k mais 1. E também a gente vai usar o fato de que todo número inteiro ele vai ser par ou ímpar, mas não os dois ao mesmo tempo. E agora já vê os exemplos, né, a parte mais prática com o Pedro. Bom dia, estão me ouvindo? Sim, né? Sim. Vou pegar dois exemplos. O primeiro vai ser esse 3.4.2 e como o Levi já falou antes, a ideia dele é provar que se tem um x inteiro, eu tenho que provar que esse x ele é par se x ao quadrado também for par. No caso, é o contrário, né? Se x for par, então x ao quadrado também vai ser par. Então a ideia é provar isso. Então, como fica naquela fórmula lógicazinha ali que eu tentei fazer certa, mas não foi muito legal, que x é par, então x ao quadrado também é par. Nosso objetivo é provar isso. Então, dos dados que a gente tem, né, a gente tem que x ele é um número inteiro, então ele pertence a conjuntos inteiros, e a gente sabe que x é par. E o nosso objetivo é provar que x ao quadrado é par. Só que essa afirmação, ela é de via de mão dupla. No caso, como a gente está na parte das bicondicionais, então, para provar ela, a gente vai precisar fazer tanto da esquerda para a direita, no caso, provar que se x é par, então x ao quadrado também vai ser par, como da direita para a esquerda, que é provar que se x ao quadrado é par, então x também vai ser par. Então, nessa primeira etapa, a gente vai provar da esquerda para a direita. Provar que se x é par, então x ao quadrado também vai ser par. Pode passar. Beleza. Então, dado aqueles dados, né, você pode perceber que duas coisas mudaram ali, que foi o segundo dado e o objetivo mudou. O que foi que mudou? A gente trouxe a definição de número par para dentro dos dados. A gente já tem isso como um dado real, então a gente vai se utilizar disso. Então, um número é par se existe um número k pertencente a z, tal que aquele número ele vai ser par se estiver na forma 2k. Ou seja, existe um número k lá pertencente a z que duas vezes ele vai ser o x e esse x será par. A mesma coisa para o objetivo, só que vai ser o x ao quadrado, né? Se a gente quer provar que o x ao quadrado é par, então ele também vai ter que estar na forma 2k, que é a definição, né, a forma estrutural de um número par. Beleza, pode passar. Show. Aí, com aqueles dados que a gente tem, a gente consegue tirar o seguinte: x pertence aos inteiros, a z, no caso, né? E k também pertence aos inteiros, z. Pronto. E x está no formato 2k, para ser par. Beleza. Só que a gente tem um pequeno problema ali, né? A variável k, ela está aparecendo em dois locais, né? E a gente quer provar só x, então a gente não precisa de que o k esteja no objetivo. Então, o truque é bem simples, é só trocar a variável, só para não confundir, né, no caso da prova, de que a gente não está tratando do mesmo valor k. São valores diferentes, então a gente traduz ali aquela parte do objetivo para existe um j que pertence aos inteiros, tal que x ao quadrado igual a 2j. Ou seja, a gente trocou só a variável, mas mantém o formato da fórmula que gera um número par, né? Então, x ao quadrado, aí dessa forma a gente vai poder usar aquela definição de x ali que é igual a 2k, substituindo nessa parte do objetivo o 2k lá no nosso x. Então a gente vai ter que x ao quadrado vai se tornar 2k ao quadrado, que vai ser igual a 4k ao quadrado, que por sua vez é igual a 2 vezes 2k ao quadrado. E como k é um número inteiro, então claramente 2k ao quadrado também vai ser um número inteiro. Então dessa forma a gente conseguiu provar, né, que se dado um número x par, ele ao quadrado também vai ser par. Pode passar. Agora, a outra forma, né, o passo número 2, não é nem a outra forma, é o passo número 2 para provar a bicondicional, é provar o lado inverso. Agora a gente vai sair do x ao quadrado, é par, para chegar no x é par.
Para isso, a gente vai usar uma estratégia da contrapositiva. O que é isso? A gente vai inverter os argumentos e negar eles. Isso já foi tratado anteriormente, que é uma forma de tratar fórmulas lógicas, uma estratégia, né, que equivalem as duas. Tanto a primeira linha ali como a segunda, elas são equivalentes. Todas as três são equivalentes. Aí, só para explicar o passo a passo direitinho, você inverte lá os argumentos, certo? Ó, então, x eu nego que ele é par, e o x ao quadrado também eu nego que ele é par. Então, dessa forma, levando em consideração o que o Levi disse anteriormente, que um número inteiro ele é par ou ímpar, mas nunca os dois ao mesmo tempo. Então, se eu digo que um número x não é par, então eu estou dizendo que ele é ímpar. E se eu digo que o número x ao quadrado não é par, então eu digo que ele é ímpar. Então, a gente vai se resumir a provar que x é ímpar se x ao quadrado é ímpar. Então, vamos lá para a nossa tabelinha de dados e objetivos. Então, nos dados a gente tem a mesma coisa que a gente tinha na demonstração passada, só que agora envolvendo o conceito de ímpar, né? Devido à contrapositiva, a gente trouxe o conceito de ímpar para dentro da prova. Aí o que é que acontece? A gente tem x pertencente aos inteiros, e agora o nosso x ele é ímpar, e o nosso objetivo é o x ao quadrado também ser ímpar. Pode passar. Beleza. Aí a gente faz a mesma coisa, traz a definição de número ímpar para dentro dos nossos dados e do nosso objetivo. Então a substituição foi praticamente a mesma que aconteceu no exemplo anterior, só que agora a gente vai tratar de números ímpares. Então, para um número ser ímpar, vai existir um k pertencente aos inteiros, tal que x está no formato 2k mais 1. A mesma coisa para o objetivo, só que agora x ao quadrado. Pode perceber ali que no caso não apareceu o k já, então a gente já está ligado na estratégia aqui para não tratar tanto nos dados como nos objetivos as mesmas variáveis, a gente só trocou ela ali, mas vocês percebem que está na mesma forma. 2, duas vezes um número, mais 1. Então, no caso dos nossos dados, a gente tem 2 vezes k, e no caso do objetivo, a gente tem 2 vezes j. Pode passar. Pronto. Então, destrinchando mais nossos dados, agora a gente tem que um x pertence aos inteiros e que o k também pertence aos inteiros. E o nosso x, ele é ímpar. A gente já tem isso, né, definido. Então, ele está no formato 2k mais 1. E o nosso objetivo é encontrar um número j também inteiro, que satisfaça, né, esse formato aí 2j mais 1 também. Então, a mesma coisa. A gente consegue ali usar o x, já que a gente trocou a variável k por j, a gente vai conseguir usar aquele x, já que ele está no nosso x ali dos dados tem 2k, né? Então, por isso que é importante trocar a variável. A gente insere lá o 2k mais 1 dentro do x no objetivo, então a gente vai ter que x ao quadrado ali vai ser 2k mais 1 ao quadrado. Então, a gente vai obter 4k ao quadrado mais 4k mais 1. E depois disso, a gente vai ver que vai ficar naquele formato, né? Fazendo ali, botando 2 em evidência, a gente vai ver que vai ser 2 vezes um número, que é inteiro, né? Que o k é inteiro. Então, aquele número ali, 2k ao quadrado mais 2k, também vai ser um inteiro, mais 1. Ou seja, a gente chegou na forma, né? Do ímpar. Então, ali o j, né, 2k ao quadrado mais 2k, e j é um número inteiro. Então a gente conseguiu provar que se um número é ímpar, ele ao quadrado também vai ser ímpar. Pode passar. Aí dessa forma a gente conseguiu provar, e aí a gente chega no teorema. Aí no teorema tem a forma resumida de como é que é, né, como é que funcionou as nossas provas até agora. A gente supõe um x como um número inteiro. Então, né, x é par se x ao quadrado é par. Aí a prova do lado da esquerda para a direita, a gente vai tratar dos pares, né, como foi feito lá no início. Então, a gente vai supor um x que é par, e a gente vai procurar a gente vai encontrar um número k tal que 2k seja par, né? No caso, sempre vai ser par, um número k sendo k inteiro, duas vezes esse número k, x vai ser par. Então a gente fez aquela substituição e encontrou no final o formato 2 vezes 2k ao quadrado. E k é um número inteiro, então está no formato 2k também, o x ao quadrado. Então ele também é par. E na forma invertida, devido à contrapositiva, a gente vai passar a tratar dos primos. Com a contrapositiva a gente fez aquela inversão dos argumentos, né? E trocou a definição de par para ímpar, né? Porque já que a gente inverteu os argumentos e negou, se o número não é par, ele vai ser ímpar. E daí se segue da mesma forma.
a gente vai encontrar um número J, né? No caso lá, um J, que mantém o formato 2K mais 1, né? No caso, 2J mais 1. E esse número vai ser 2K ao quadrado mais 2K. Esse seria o nosso J. E 2K ao quadrado mais 2K, ele é um número inteiro. Então, ele fica também na forma 2J mais 1 ou 2K mais 1, né? Que é a forma geradora dos números ímpares. E assim a gente consegue provar tanto um lado, tanto uma direção como a outra. De que um número, um x ao quadrado sendo par, x vai ser par. E se x for par, x ao quadrado também vai ser par. Então a gente dessa forma conseguiu provar tanto a ida como a volta, que é o que a bicondicional trata, né? Conta, diz pra gente. Pode passar. Um outro exemplo, mas esse aqui vai ser um pouco mais ilustrativo, que eu vou usar a gente como como exemplo, né? Eu vou tratar aqui a gente. Então, vamos provar que para todo, eu vou chamar de X aluno dessa turma, e P de X eu vou chamar de aluno da UVA. Então, para todo aluno desta turma, que a gente está aqui, nenhum, né, não existe um aluno da UVA. Se, somente se, não existe nenhum aluno aqui que é aluno da UVA. Show, né? Fica até mais facinho assim, mais bonitinho. Eu vou devagar para vocês fazerem essa associação no decorrer da demonstração. Então, então a gente vai usar a metacontradição para poder chegar a isso. Ou seja, a gente vai negar o nosso objetivo. Ali apareceu a negação ali, mas não era para estar ali, era sem essa negação na segunda parte. Ou seja, para todo aluno desta turma, não existe nenhum aluno da UVA. Não existe aluno da UVA, né? Nenhum aluno aqui satisfaz a condição aluno da UVA. Então, fazendo a negação, né? No caso ali seria a negação da negação, tá faltando tipo uma negação ali. Então, eu vou dizer que existe um aluno dessa turma, né? Ali nos nossos dados está certinho. Então, ali vamos aos nossos dados ali. Para todo aluno dessa turma, não há um aluno da UVA. E eu fazendo a negação, usando o método da contradição, eu nego a conclusão. Eu negando a conclusão, vou dizer que existe nesta turma um aluno que é da UVA. Então, dessa forma, eu entro numa contradição, porque na primeira parte eu estou dizendo que todos os alunos daqui não são alunos da UVA, e na segunda parte eu estou dizendo que existe um aluno aqui que é da UVA. Então, eu chego numa contradição, logo isso não é possível, então a afirmação da parte da esquerda para a direita é verdadeira. Agora a gente vai ver da parte da direita para a esquerda. Pode passar. Então, da direita para a esquerda a gente só inverte, né, lá os argumentos da condicional, e vamos fazer a mesma coisa. Os meninos já explicaram, eu já estou até usando sem nem passar por cima, o porquê de eu estar supondo ali direto. Eu vou explicar aqui, o Evandro explicou de novo, mas eu vou resumir. Eu ali nos dados, eu vou usar o mesmo método, a contradição. Então, na contradição, eu vou negar a conclusão. Então, negando a conclusão, eu vou dizer que todos os alunos são alunos da UVA. Então, eu só tiro aquela negação ali do PX. Então, dessa forma, eu consigo só concluir PX, já que eu estou dizendo que todo mundo, né, aqui é aluno da UVA, então só preciso dizer que aluno da UVA. Então, esse X, ele sempre vai ser aluno da UVA. Então, dessa forma, é a negação da conclusão. E lá nos dados já tem, né, o nosso dado inicial, nossa pressuposição de que não existe um aluno nessa turma que ele seja da UVA. Aí, de novo, eu entro numa contradição. No lado esquerdo, eu estou dizendo que não existe aluno que é da UVA nessa turma. E no objetivo não, na segunda parte do dado, já estou dizendo que todos os alunos são da UVA. Então, a gente entra de novo numa contradição. Como é que todo mundo é e não existe ninguém que é? Então, de novo, a gente consegue. Aí, dessa forma, a gente conseguiu provar o lado inverso, né? Por contradição também. Então, dessa forma, a gente prova tanto a ida como a volta. Pode passar. Então, no teorema, a gente vai ter que essa afirmação ela é verdadeira, porque a gente conseguiu provar tanto a parte da ida como a volta. Então, para todo aluno desta turma, nenhum é aluno da UVA. Somente se, nesta turma não existe nenhum aluno que é aluno da UVA. Então, no caso lá da prova da esquerda para a direita, a gente faz aquela questão lá que eu já me utilizei diretamente, né? O Evandro explicou, de assumir um elemento aleatório lá, né, um x0,
e dizer que esse zero pertence, né? Ele satisfaz, ele é aluno da uva. Aí assim eu consigo chegar na parte da esquerda para a direita através de uma contradição. E da mesma forma, invertendo os argumentos, eu consigo dizer, né? Também usando o que foi explicado anteriormente, consigo dizer apenas P de X, já que eu estou dizendo que todo aluno ele vai satisfazer aquela proposição, no caso, ser aluno da uva. Então, das duas formas eu consigo chegar numa contradição, e nessas duas, como as duas formas deu a contradição, então a bicondicional é verdadeira. E nota que se alguma das duas formas de provar, no caso da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, se alguma delas desse errado, então a bicondicional ela seria falsa. Mas como a gente conseguiu chegar na contradição nos dois casos, então a bicondicional ela é verdadeira. Então aquele formato para todo x não px, se somente se não existe x, px ele é sempre verdadeiro. Vai passar. E é isso. Obrigado pela atenção. Espero que ninguém tenha dormido. Se tiver dormido, tudo bem. Não deu pra ver mesmo. É isso. Muito bom. Eu não dormi, mas eu perdi boa parte porque a internet ficou oscilando bastante aqui, mas aí depois eu vou assistir o vídeo, porque eu descobri que esse negócio é sensacional. Uma vez que eu boto para gravar, se eu caio, ele continua gravando até o último aluno sair da sala ou eu cancelar a gravação. Sim. Então, isso é muito bacana. Bom, bacana. Ainda bem, né? Bacana. Que com esse tipo de apresentação eu não preciso ficar online 100%, porque se cair eu posso assistir depois. Aí eu vou assistir os trechos depois para pegar os exemplos melhor. Bom, como de praxe, então eu vou precisar que 4 pessoas se voluntariem para apresentar a próxima semana. Quem quer apresentar a próxima semana? Temos o L, falta 3. Wesley, faltam 2. O Robson e a Raquel. Fechou. Então temos 4 pessoas já para a semana que vem. Vocês tomam conta das 2 próximas sessões, tá bom? E aí quinta-feira vocês apresentam. Aí quem não apresentou ainda e quiser também apresentar, na semana que vem a gente decide quem vai apresentar na outra semana. E como perguntaram no grupo, eu fiz as contas baseado nas pessoas que responderam o formulário. Então, de 4 em 4 pessoas, eu acredito que até dia 2, com base no que responderam, eu vou, até o dia 2, com base nos que responderam o formulário, a gente deve preencher todas as pessoas que responderam o formulário. Caso alguém não tenha preenchido o formulário e também tenha interesse em apresentar, aí é só se manifestar que no pior cenário, dia 9, a gente faz a última apresentação. Até porque dia 9 eu não posso passar, porque dia 11 é a data que eu tenho para entregar as notas finais de vocês. Isso, é o 3.5, 3.6. Tá bom? Vocês são livres para escolher a melhor forma de apresentar. O ideal é que sejam exemplos bem didáticos, os que eu consegui acompanhar na apresentação de hoje eu achei muito bons. Tá? E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então tá ótimo. Então, pessoal, vou encerrar a gravação. Quem tiver interesse, quem... Aqui, interromper, beleza. Quem quiser